É certamente prazeroso e ser recebido de uma forma tão carinhosa faz com que isso se torne ainda mais saudável ao coração e alma. Hoje pela manhã eu lhes disse que estaria falando ao longo deste tempo sobre 4 pilares da minha relação com Deus, da sua relação com Deus. Na construção de uma espiritualidade saudável, de uma igreja saudável. Pela manhã nós falamos do primeiro pilar que chamamos de oração. E aprendemos na experiência do próprio Senhor, a partir da própria experiência do Cristo, no Monte das Oliveiras. Mas hoje à noite eu gostaria de falar sobre um segundo pilar. Eu iria usar a expressão amor, mas eu pensei em não fazê-lo e vou explicar-lhes por quê. Porque amor parece ser apenas um sentimento. E eu queria pensar no amor na forma de exercício. Há um livro que eu acho que muitos dos irmãos e irmãs devem ter lido, em que o autor ele diz que amar, ou o amor é aquilo que o amor faz. Esse é um trecho do Monge Executivo. Eu acho que no finalzinho ele diz exatamente assim, que o amor é aquilo que o amor faz. Por isso, ao invés de sugerir a palavra amor como um segundo pilar, eu quero falar desta coisa chamada acolhimento. O verbo acolher. A palavra acolher é uma palavra muito bela. Acolher significa trazer para dentro, abrigar, colocar dentro de casa. É encontrar espaço para aquele que era estranho, mas a partir do exercício do amor se torna meu. Eu poderia passar algum tempo tentando conceituar esta palavra acolher, mas me permitam fazer o seguinte, me permitam falar a letra de uma canção. Eu costumo dizer que a minha família é muito especial, e por uma razão muito simples. Deus nos juntou, Deus nos uniu. Eu sou pai de 4 filhos, e minha filha mais velha é minha filha biológica. E os outros 3 são meus filhos e da Cláudia por adoção. Nós nunca tivemos nenhum problema de fertilidade, mas quando namorávamos, hoje somos casados, mas continuamos namorando, viu, irmãos? Mas quando só namorávamos e não éramos casados, nós colocamos isso diante de Deus. E aos poucos Deus foi acrescentando os nossos filhos. Para terem ideia, hoje com 53 anos de idade, eu tenho um rapazinho de 7 anos de idade. Eu passei uma situação vexatória, dia desses que fui deixá-lo na escola. Crianças, né, irmãos? E uma das meninas, coleguinhas dele, olhava para Davi e olhava para mim. Olhava para Davi, eu disse, lá vem alguma coisa. E então ela perguntou-me, o senhor é avô do Davi? Eu disse, não, senhora. Eu sou o pai desse menino. E ser pai aos 50 anos, hoje eu tenho 53 anos, ele tem 7 anos, tem sido uma experiência formidável. Mas o Davi é uma criança com necessidades especiais. Ele é autista. E tem sido um grande desafio para mim, para a Cláudia, para nossos filhos, aprender a acolher. Acolher, trazer para dentro. É colocar dentro do útero, é colocar dentro da alma. Mas então que canção era essa? É simples. É porque todos os meus filhos, eles receberam uma canção quando nasceram. Há muita gente que às vezes fica preocupado com o processo de adoção. Na maioria das vezes o que eu tenho percebido é que o problema não está necessariamente na adoção, mas na ausência da verdade. E muitas vezes a criança ela não tem conhecimento de sua verdadeira história. E o resultado é que nós tomamos uma decisão de cantar a história de cada um deles. Por isso, desde que eles nasceram, eles escutam aquilo que de fato aconteceu. Nunca houve um tempo de sentarmos com eles para dizer, olha, papai precisa contar uma coisa para vocês. Não, eles sempre ouviram isso. E a nossa primeira experiência de adoção, a Iris, hoje casada com um pastor, foi ao seminário, também estudou, fez o curso de teologia, formada também em pedagogia, uma moça linda. Ela permitiu que eu interpretasse esse desejo. E a canção que eu fiz para ela dizia assim, logo que te vi, meu lindo bebê, quis ter você para dar-lhe amor. Papai do céu então me deu você, agradeço isto sempre ao Senhor. Você, meu bem, é fruto do coração,
Alguns bebês, amor, nascem assim. Você nasceu, cresceu no meu coração e hoje já é um pedaço de mim. Isso significa acolher. Na minha cabeça, isto é acolher. Por isso, hoje eu queria lhe desafiar a pensar um pouco sobre este coração acolhedor. Eu sugiro, a princípio, que você se recorde de que o acolhimento ele é um imperativo da parte de Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo... deixa eu pegar aqui o meu controle para passar os slides. Espera aí. Em Romanos, no capítulo 15, versículo de número 7, está escrito assim, deixa eu ver se ele está funcionando. Funcionou. Pronto. A Bíblia diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Este é um imperativo sobre a igreja, e às vezes a gente se esquece dele. O interessante é que ele aparece como imperativo a uma igreja que viveu provavelmente de forma mais intensa a perseguição, porque era a igreja dos cristãos na capital do império. Mas mesmo em um ambiente de perseguição, a igreja não podia perder de vista o acolhimento, o exercício do amor. E aí eu entendi que poderia sugerir hoje uma espécie de estudo de caso. Os dois textos, eles narram a mesma história na vida de Jesus. Mas eu optei em ler o capítulo 14 de Marcos, nos versos de 3 a 9. A história, eu sei, é uma história conhecida. E ela começa dizendo assim, em Marcos, capítulo 14, versos de 3 a 9. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém e amém. Quando penso neste coração acolhedor, eu percebo que neste exercício eu preciso ter um coração humano. Isso pode parecer estranho, mas às vezes eu penso que nós temos perdido o senso de humanidade. O Erich Fromm diz que nós temos perdido o que ele chama de senso do trágico. É a capacidade de espantar-se, é a capacidade de se incomodar com aquilo que é tragédia, com aquilo que deveria ser, de fato, considerado assim, tragédia. Nós estamos tão acostumados a ouvir falar em corrupção, que desvios de verbas nesse país já não nos causa espécie. Ver gente jogada na rua, crianças abandonadas, já também não nos causa nenhum outro tipo de sentimento. Nós temos perdido um pouco da nossa sensibilidade. Parece que nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, as nossas dificuldades, que temos hoje um enorme desafio, tornar o nosso coração de novo um coração humano. E quando eu penso em igreja, eu penso que igreja é gente. Pode parecer que não, mas pastor é gente. Diáconos, eles também são gente. O zelador da igreja é gente. Os ministros da igreja, todos são gente. O negócio de Deus não é o prédio, irmãos. O negócio de Deus sempre foi gente, pessoas. E talvez uma das provas mais contundentes disso seja o fato de que Ele se fez homem. Ele se fez gente. Para nos falar de amor, para nos falar de relação, para nos levar de volta à presença do Pai. É por isso que eu insisto hoje, nós precisamos reconstruir a sensibilidade dos nossos corações, enxergar uma vida de uma forma sensível e ao mesmo tempo acolhedora.
eu entendo que a dor deveria ter este poder de gerar um coração sensível, um coração acolhedor. Quem viveu a chamada dor esperada e quem viveu a chamada dor inesperada, se você não estava hoje pela manhã, pergunte a alguém, ele vai lhe explicar o que eu quis dizer com isso. Mas quem viveu essa experiência de dor, quem passou por uma dificuldade, meu Deus, sinceramente eu imagino que o grande desejo do Senhor, quando me permite passar por situações assim, é trabalhar o meu caráter, é tornar-me uma pessoa mais sensível, porque eu passei pelo mesmo deserto. E o que me preocupa, irmãos, é que às vezes nós não percebemos isso. Mesmo no Antigo Testamento, eu fico impressionado com o texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 35. Parece que falhou aqui o controle. Isso, ok. A Bíblia diz: amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito, e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. O princípio é simples: amem, porque vocês sabem o que eles estão passando, porque um dia vocês passaram por isso. E a dor de ter sido escravo, a dor de ter sido estrangeiro, a dor de ter sido humilhado, a dor de ter perdido um filho, a dor de ter passado por um processo de separação, a dor do luto deve fazer de mim e de você gente de coração humano. Este é um dos princípios que Paulo apresenta na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que Deus nos consola, para que com a consolação que recebemos da parte dele, possamos consolar as pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho percebido que só existe uma razão para Deus nos abençoar, e a razão é para que eu possa ser bênção na vida das pessoas que estão à minha volta. O mundo carece hoje de gente de coração humano, de gente capaz de acolher, de igrejas que não sejam somente templos, estrutura, instituição, mas que seja gente voltada para a gente que saiba amar gente. Porque, como dizia o filósofo Martin Buber, parece que nós transferimos o amor para o reino das coisas. Nós passamos a amar as coisas, e as pessoas nós começamos a usá-las como se coisas fossem. Nós personificamos as coisas e coisificamos as pessoas. O grande problema, meus irmãos, é que este Simão, e eu não sei se você se recorda, no primeiro verso que li, lá do texto de Marcos, no capítulo 14, o versículo de número 3, quando ele começa dizendo assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, e aí o texto acrescenta, o leproso. Você sabe como eram tratados os leprosos no tempo de Jesus? Eles eram tratados como pares da sociedade. Ninguém podia se aproximar de um leproso. Se alguém se aproximasse, ele deveria fazer o quê? Gritar: imundo, imundo, para que não se aproximassem dele. Um leproso só encontrava apoio, companhia em outro leproso. Eles eram expulsos de sua casa. Eles não viviam mais com a família, muito menos dentro de uma cidade. Por isso, quando o texto diz que Simão era Simão o leproso, certamente este homem, Simão, eu creio, já não era mais leproso, porque caso contrário não poderia estar ali, não poderia receber amigos. Aquele homem certamente não sabia mais o que era um toque, um abraço, não sabia o que é colocar um filho no colo, não sabia mais o gosto do beijo da mulher amada, não sabia. Este homem estava privado de tudo isso. Mas o que me impressiona, irmãos, é que este homem, se de fato um dia ele foi leproso e agora estava restaurado, eu me pergunto para onde foi o coração acolhedor, o coração humano, de quem conheceu de perto ser humilhado pelos outros. Como ele agora podia estar do outro lado? Como ele podia tratar aquela mulher com tamanha indiferença? Como? Eu às vezes acompanho, e como pastor nós temos essa oportunidade de acompanhar o sofrimento de tanta gente. E sinceramente, pastor, algumas vezes eu fico orando, dizendo: Senhor, transforma o coração desse homem, transforma o coração dessa mulher, faz com que essa enfermidade afaste finalmente ele completamente do pecado.
santifica através da dor esta vida, restaura a relação dele ou dela com os filhos, faz com que ele enxergue, faz com que ela enxergue. Mas eu lhe digo com tristeza de coração, às vezes a enfermidade passa, a mão bondosa do Senhor traz a cura, mas a alma continua doente, a alma continua doente, fria, em relação àquelas pessoas que estão à sua volta. Não desperdice as suas lágrimas, não desperdice o seu câncer, não desperdice a sua enfermidade, não desperdice a sua dor, faça com que ela transforme a sua vida, o seu coração, faça com que eu e você se torne de novo gente, somente isso. O grande problema para mim, irmãos e irmãs, a questão é que nós esquecemos com muita facilidade a nossa história, mas recordamos com minúcias aquilo que é o passado alheio. E minhas irmãs, não fiquem com raiva de mim não, mas eu não sei que memória prodigiosa é essa das irmãs, é uma coisa impressionante. Uma capacidade enorme às vezes de voltar ao passado, lembrar coisas, como diria alguém, do arco da velha. Eu até agora não entendi o que é esse arco da velha. Se alguém depois quiser me explicar o que significa isso, porque eu não sei que arco é esse que essa velha tem. Eu ainda não descobri. Mas é capaz de voltar atrás, meu Deus, e recolher. Eu sou de um tempo em que a gente enaltecia a memória. Lembra-se do Memorex? Se sorriu é porque deve ter a minha idade, né? Está perto aí dos 50 ou já passou dele. De fato, a memória é uma coisa maravilhosa, mas a capacidade de esquecer é também uma virtude, porque às vezes nós lembramos e continuamos lembrando daquilo que já deveríamos ter esquecido há muito tempo, e esquecemos aquilo que nunca deveríamos ter perdido de vista. Mas Simão não. Simão, ele conhece muito bem o passado daquela mulher, mas ele esquece daquilo que ele mesmo passou. No versículo 39 do capítulo 7 de Lucas, veja o que o autor sagrado diz. Ele estava, diz o texto, pensando consigo mesmo. Ele não está dizendo isso a Jesus, ele está falando consigo. Falta-lhe coragem para dizer tais palavras, abertamente. Mas ele às vezes esquece que Jesus sabe, Deus conhece aquilo que se passa no meu íntimo e no seu íntimo. Cuidado com o que pensa, cuidado, porque Deus sabe aquilo que de fato pensamos. Ele começa a pensar, ele diz assim: se este homem, Jesus de Nazaré, fosse um profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. E então ele coloca uma sentença. Porque esta mulher, ela é uma... Eu tenho que ter cuidado na hora de apontar. Eu apontei para o piano, tem uma senhora ali atrás, tem uma jovem ali atrás. Mas não é ela não, viu? Esta mulher é pecadora. Porque é com muita facilidade que nós enxergamos o pecado alheio. É impressionante, irmãos. E esquecemos do nosso. Simão, ela é pecadora e você é o quê? Quem sou eu? Às vezes eu percebo que Deus tem perdoado aqueles que estão à minha volta ou à sua volta, e nós mesmos não conseguimos exercer o perdão. Simão, ele está dizendo, olha, se esse homem fosse profeta, ele está agindo assim porque não conhece a história desta mulher. Porque esta mulher não deveria ser tratada desta maneira. Eu conheço quem é ele. Eu percebo que o Evangelho transforma os meus olhos, sabe, irmãos? Porque só a luz do Evangelho, só a esperança que o Evangelho nos traz, é que faz com que eu e você possamos contemplar um trapaceiro feito Zaqueu e acreditar que aquele homem possa ser restaurado. Olhar para um publicano, um coletor de impostos, corrupto, e dizer: venha, eu vou fazer de você agora um pescador de homens. Porque Deus nos trata não em função daquilo que nós somos, mas em função daquilo que o Espírito Santo de Deus há de fazer no meu coração e no seu coração. O olhar de Deus é sempre um olhar de esperança. Mas ele não pensava assim. Me permita fazer algumas observações sobre isso. A primeira delas
é que Simão, com essas palavras, ele revela a sua crença. Eu penso que Simão acreditava que a ignorância seria a única justificativa para a atitude acolhedora de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: Jesus está acolhendo esta mulher porque ignora quem de fato ela é. O raciocínio dele é praticamente o raciocínio da sociedade em que a gente vive. É mais ou menos assim: finja, faça de conta que você não está fazendo, seja hipócrita, escolha a hipocrisia. Isso. Não permita que as pessoas saibam. Deixe que elas vivam na ignorância. E a partir daí, a sua relação vai ser uma relação estável. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Vou ser mais claro. Continue traindo a sua mulher, mas não deixe que ela saiba. Não permita que a estabilidade do seu casamento seja ameaçada pela verdade. É mais ou menos isso. Não entendeu ainda? Eu posso ser mais claro. Continue sendo a pessoa que você é. Não permita somente que seus pais saibam por onde você tem andado. Minta. Diga que foi à casa de um amigo, mas na verdade você não foi. Diga que você é uma boa moça, um bom rapaz. Faça de conta. Enquanto eles ignorarem quem de fato você é, a relação com a sua família vai ser muito boa. Essa sociedade investe na hipocrisia. Mas eu, irmãos, queria dizer-lhes que nada pode ser construído fora da verdade. Ainda que o conhecimento gere dor, é preferível a instabilidade produzida pela verdade do que a estabilidade alicerçada sobre a mentira. Porque eu sou alguém que acredita que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nenhum de nós quer ser amado de mentira. Nenhum de nós quer amor somente em palavras. Palavras de amor são maravilhosas, como são gostosas de ouvir, mas nenhum de nós quer viver o amor tão somente nessa dimensão. Nós temos como igreja o mais belo discurso sobre o amor, sobre esperança, sobre vida. Esse não é o problema da igreja, irmãos. Não é o discurso, não é o sermão, não é o evangelho pregado, é o evangelho vivido. É o evangelho encarnado que o mundo quer conhecer. Por isso, quando digo isso, irmãos, eu percebo que quanto mais... Muito obrigado. Pensei que eu ia cantar. Eu tenho percebido, na verdade, quanto mais próximo de Deus está o homem, está a mulher, mais acolhedor se torna o coração deste homem, sabe, irmãos? A proximidade de Deus. E aqui uma expressão curiosa. Há um outro texto de Mateus, agora capítulo 26, versículo 7, que também narra a história, e o autor sagrado diz assim: aproximou-se dele uma mulher. Proximidade de Deus, irmãos, gera um coração acolhedor. Proximidade de Deus. Eu sei, na verdade, que aquele parecia não ser um momento oportuno. Aliás, imagine aquela mulher, sabendo que todos a conheciam, entrar na casa de Simão o leproso. Ela sabia que seria alvo de tais comentários, ou poderia ser alvo de tais comentários. Aquela não parecia ser, porque quando alguém fazia um jantar para receber a Jesus, ou hospedar alguém, ou acolher alguém, as portas normalmente ficavam abertas, e as pessoas entravam, tinha um trânsito naquela casa. Para receber tanta gente, provavelmente se tratava de uma casa grande, e aquela mulher, ela não teve medo, ela entrou casa dentro. E querem saber por quê? Porque ela queria estar próximo de Jesus. Eu sei, irmãos, que às vezes os momentos não parecem ser oportunos, mas lembram daquela tia que falei hoje pela manhã? Olha a história ali se repetindo. Nem sempre. Jesus olha para aquela gente e diz: olha, os pobres vocês sempre terão, e terão outras oportunidades de fazer, de servir, mas a mim, nem sempre. Hoje pela manhã eu disse e vou voltar a dizer, eu não quero ser duro, mas essa pessoa que está ao seu lado, nem sempre. Por isso, enquanto, aí o texto diz assim, nas palavras de Jesus, ela fez o que pôde.
Coisa boa, meus irmãos, minhas irmãs, é quando a separação vem e você tem essa sensação na alma: eu fiz o que pude. Eu me lembro de um homem que marcou profundamente a minha vida. Foi professor no seminário, filha dele médica, e eu pastoreei a família durante muito tempo. E eu me recordo que houve um tempo em que ela já estava muito debilitada em função do câncer e já não aceitava mais visita de ninguém. O abdômen distendido, já sem cabelos, mas ela sempre queria que eu estivesse lá. E para mim era muito difícil. Muito difícil. Havia momentos em que eu não sabia, eu orava: Senhor, o que eu vou fazer? O que vou dizer? Senhor, tem misericórdia. E às vezes eu passava o tempo todo lá, sentado. Algumas vezes eu me recordo de ter sentado no chão do quarto, porque ela conseguia às vezes adormecer e não havia outro espaço para ficar. Mas eu me recordo que com uma crueldade enorme, depois que tudo acabou e ela partiu, houve quem procurasse a família para dizer que eles tinham desperdiçado muito dinheiro no tratamento daquela jovem. A minha sensação foi a mesma sua. É impressionante como as pessoas às vezes são tão cruéis, irmãos, tão cruéis. Mas eu lembro que aquele homem me disse: pastor, eu fiz e faria tudo de novo, ainda que soubesse que o resultado seria este, porque eu fiz o que podia ter feito. É por isso que, além deste coração humano, eu queria falar de um coração assim, misericordioso. Há um filólogo, ele é francês, ele disse que a palavra misericórdia no aramaico, que foi a língua falada por Jesus, e que provavelmente os sermões de Jesus teriam sido pregados em aramaico, que, por exemplo, o Sermão do Monte, pregado em aramaico, as bem-aventuranças pronunciadas em aramaico, ao dizer bem-aventurados os misericordiosos, Jesus estava falando ou usando uma palavra que na língua, no aramaico, significa matricial. Misericórdia viria da mesma raiz de mãe, de útero. É como se a misericórdia fosse colocar alguém dentro do meu útero, colocar alguém dentro de mim. É coisa de entranhas, é coisa profunda. Coração misericordioso é isso. É coração, é amor por dentro, não é amor por fora. Amor por fora é tapinha nas costas. Amor por fora é eu te amo com o amor do meu Senhor. Amor por fora é declaração vazia. Amor por dentro não, irmãos. Amor por dentro às vezes nem fala, mas ama. Amor por dentro não é amor de faz de conta, é amor de faz de verdade. É amor verdadeiro, é tudo quanto a gente quer. E é impressionante porque a casa de Simão se torna abrigo do não amor e da não misericórdia. A atitude não acolhedora dos que estavam na casa de Simão revela algumas coisas. Primeiro, notem se não é assim. Primeira coisa, o conceito de misericórdia é voltado somente para os de fora, não para os de dentro. Deixa eu explicar o que quero dizer. Quando viram a atitude daquela mulher quebrando o vaso de alabastro, o comentário foi de que aquilo teria sido um desperdício. E a sugestão de Judas Iscariotes qual foi? Vamos vender e vamos acolher, amar, servir, cuidar dos pobres. Observem se não é assim. Aquela gente parecia estar muito mais preocupada com os de fora do que com os de dentro. Com aquela mulher que estava ali. Para aqueles de dentro, justiça. Para os de fora, misericórdia. Conhece gente assim? Não use os braços, se contenha. Está falando com você. Já viu gente que às vezes é amável, meu Deus do céu, na igreja é um doce. Leva para casa para ver. Vai, leva para casa para ver se é assim. Tem gente que às vezes volta toda a sua misericórdia, tem uma capacidade de ouvir os de fora, não os de dentro. De servir os de fora, não os de dentro.
Aquela casa também revela uma coisa curiosa, e por favor, me entenda. Já percebeu que tem gente com enorme vocação para administrar os recursos e a vida alheia? Se esse vaso de alabastro fosse meu, se essa rua fosse minha, eu já sei o que faria. E acaba com isso julgando a atitude dos outros. É capaz de encontrar finalidade para tudo quanto o outro tem. Apresentar soluções. Eu fico às vezes impressionado. Eu não quero ser... mas eu vou dizer. Olha, pode observar que normalmente essas pessoas que sempre têm soluções rápidas para os problemas alheios são as que vivem mais confusas. Mas são mestres em resolver problemas alheios. E naquela casa também acontece uma outra coisa curiosa. É a necessidade de associar a oferta a uma finalidade. Esse dinheiro deveria passar pela comissão de ação social da igreja, e então nós faríamos um grupo de trabalho, levaríamos para a assembleia, e depois de votado, a gente então definiria para onde os recursos daquele vaso de alabastro deveriam ser aplicados. Gente, o beijo mais gostoso é aquele beijo roubado. É aquele momento que a irmã está ali trabalhando, não, o contrário, que precisa ser mais, que seu marido está ali lavando os pratos, que ele faz todos os dias, e então a irmã se aproxima silenciosamente, dá, na minha terra a gente diz assim, um cheiro no cangote. É isso que você está pensando mesmo, é um beijo no pescoço. Esse beijo é beijo gostoso, não é beijo com data, não é beijo com motivo especial, é só um beijo. Aquela mulher, ela estava atrelando a espontaneidade ao seu gesto de adoração. Não estava encaixotado em coisa alguma. Eu estou fazendo, por que você está fazendo? Porque eu amo o meu Senhor. E quebrar o vaso de alabastro é só um detalhe. No texto de Lucas, diz que ela continua chorando, e ela pega os cabelos, lembra o que ela faz com os cabelos? Ela enxuga os pés do Senhor. Gente, os cabelos de uma mulher na sociedade do primeiro século, era a coisa mais sublime. No texto de Coríntios, uma mulher, aquilo é o véu da mulher, assim está descrito. Uma mulher só tirava só soltava os cabelos para o seu amado. Somente para o seu amado. Ela pega a parte mais nobre que ela tem, os cabelos, e coloca, sabe lá nesses povos, quando você se senta e volta somente a sola do pé para alguém, aquilo é considerado uma ofensa. Mas sabe o que ela faz? Ela pega os cabelos, aquilo que ela tem de mais nobre, e coloca naquilo os pés de Jesus. Isso é adoração. É quando você pega o seu melhor e coloca aos pés do Senhor. E ela fez isso. O alabastro era só um detalhe, irmãos. Eles fizeram as contas, já sabiam até o valor, 300 denários. Isso é um ano de trabalho de um trabalhador comum, um denário, salário de um dia. É um ano de trabalho perdido. Essa mulher perdeu, desperdiçou. E há quem diga, aliás, vasos de alabastro já foram encontrados nas tumbas de faraós, como tesouro. Só o vaso já era algo preciosíssimo. E há um cronista antigo que ele dizia que normalmente uma menina quando ficava mocinha, recebia um vaso de alabastro para guardar o seu perfume para o dia das suas núpcias. E então ela ia juntando. Sabe, a bisavó da minha esposa tinha uma coisa assim, que era o baú de Dona Emery. Ela era um artesã, bordava, costurava, e ela preparava enxoval. Para a primeira neta que casasse, era dona do que estava ali dentro daquele baú. E aquele baú era tão desejado, irmãos, tão desejado. O baú de Dona Emery. É possível que aquele vaso de alabastro estivesse reunindo todas as esperanças daquela moça, daquela mulher. Mas ela quebra tudo aquilo e põe aos pés de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes nós somos tão mesquinhos, egoístas, que
que as coisas não mudam porque a gente não quebra o vaso. A gente quer o vaso inteiro e quer os resultados ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso melhor. Se os irmãos observarem, houve no Evangelho de João uma outra mulher, Maria, a irmã de Marta, Lázaro, que também quebrou um vaso de perfume, de um nardo puro. Lembram-se disso? Só que é interessante porque isso acontece no capítulo 12. E diz o texto sagrado que quando ela quebrou, aquele perfume exalou e tomou conta daquela casa. Só que se você observar, o capítulo 11 de João fala também da mesma família. Só que no capítulo 11, o cheiro é outro. Quando Jesus disse que quer ver onde estava Lázaro sepultado, as pessoas disseram a ele o quê? Já cheira mal. No capítulo 11 é cheiro de morte. No capítulo 12 é cheiro de perfume. Quer saber a diferença? Um vaso de perfume foi quebrado. Eu não sei qual é o cheiro de sua casa hoje. Mas enquanto o vaso não for quebrado, a casa não vai ser envolvida com esse coração acolhedor, com o perdão, com o cheiro gostoso do abraço, do carinho, da proximidade, da intimidade com Deus. Quebre, meu irmão. Quebra esse orgulho. Quebra essa cobrança. Relação nenhuma sobrevive nessa lógica de devedor e credor. E um espera que o outro faça, que um espera que o outro tome iniciativa. Deus está esperando que alguém seja usado como vaso para perfumar a sua casa. Mas eu preciso voltar ao texto para lembrá-lo que há uma característica muito própria de um coração acolhedor. Um coração acolhedor, ele costuma fazer sempre mais do que aquilo que se espera. Eu vou explicar por que digo isso. Jesus, ele faz uma avaliação, ele faz uma comparação entre Simão e aquela mulher. E ele olha para Simão e diz: Simão, eu entrei aqui na tua casa e não me deste água nem para lavar meus pés. O jantar foi servido, a gente vai deitar-se, reclinar-se ao lado do tapete onde está a comida, os meus pés ainda sujos, vão ficar próximos, você não me deu nem água para lavar os meus pés. Eu entrei na tua casa e você não me deu nem um beijo, como sinal de saudação. Você não fez isso. E tem mais, você não ungiu a minha cabeça com óleo, que normalmente assim eram recebidos os convidados para um jantar. Aí Jesus olha para Simão e diz: Simão, olha para essa mulher. Eu entrei aqui e desde que cheguei, ela regou os meus pés com lágrimas. Está vendo essa mulher? Ela não cessa de me beijar os pés. Está vendo esta mulher? Esta mulher com bálsamo ungiu os meus pés. E na visão de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, a explicação é uma só: é porque ela se sente perdoada. A motivação de tudo isso foi o perdão que ela recebeu da parte do Cristo. Porque se você se recorda, quando essa mulher deixa aquela casa, ela escuta uma palavra da parte de Jesus: a tua fé te salvou, vá em paz, a tua fé te salvou. Um coração perdoado, irmãos, é coração que age assim. E eu queria caminhar para a conclusão, para lhe dizer algumas coisas. A primeira delas, eu não sei se você observou, mas essa mulher, ela foi acusada, ela foi humilhada, mas você ouviu alguma palavra dela no texto? Não. Ela entrou em silêncio na história bíblica e saiu também em silêncio. Quem foi que respondeu às acusações que foram feitas sobre ela, irmãos? Foi Jesus. Posso lhe dizer uma coisa? Deixe que Deus responda toda murmuração que tem sido lançada sobre você. Deixa com Jesus. Ele sabe o que dizer. Ele sabe como responder. Entregue ao Senhor. E por favor, confie nisso. As suas mãos, as suas palavras, as suas atitudes, as suas armas não são melhores que as armas do Senhor. Aquela mulher, ela saiu daquele lugar em paz, porque ela entregou toda a sua vida
aos pés do seu mestre. Se você tem sido alvo de incompreensão, se você cresceu ouvindo coisas destruidoras, nunca uma palavra de afirmação, faça isso, ponha tudo lá, aos pés do seu mestre. A segunda palavra que tenho para você é que foi duro ver o juízo que as pessoas fizeram sobre aquela atitude. A palavra desperdício é uma palavra muito forte. Quem sabe você teve um encontro com Jesus e há quem diga que você está desperdiçando a sua juventude, vivendo essa alienação de estar no domingo aqui na casa de Deus. Talvez lá seus colegas de faculdade estejam questionando, achando uma grande tolice você não experimentar de certas coisas que eles consideram da hora, iradas, e que parece que você está deixando o tempo passar, está desperdiçando o melhor de sua vida. Talvez você esteja sendo acusado de desperdício quando fez a opção de ficar em casa e passar um tempo sem trabalhar para acompanhar a educação e o crescimento dos seus filhos. Quem sabe você também tem sido acusado de desperdício porque tem gastado muito tempo no ministério, nos trabalhos do Senhor. Aliás, sobre isso, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho percebido que Deus multiplica o tempo daquele que consagra seu tempo a Ele. Fica em casa, não vem para o ensaio não vai para o encontro não, vai ficar, eu tenho um trabalho para resolver. Isso é coisa de fé, viu, irmãos? Depois podem tirar dos autos se quiserem. Mas experimenta o contrário. Às vezes com 3 horas você consegue produzir o que em 10 horas não funciona. Para mim, isso é uma explicação de que Deus abençoa. Quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas melhor do que eu mesmo imagino, irmãos. Mas eu vou voltar para aqui. Talvez você esteja sendo acusado de desperdício quando abriu mão da razão que você possuía para conciliar-se com alguém ou reconciliar-se com alguém. Eu quero lhe dizer que não pode ser acusado de desperdício aquele que entrega o que nunca foi seu nas mãos daquele que é dono de todas as coisas. Deus sempre foi o dono de tudo. Quando eu entrego a Ele, já era dele. Quando eu coloco aos pés dele, sempre foi dele. Não há nada que eu possa dar ao Senhor que Ele mesmo já não tenha me dado. E uma outra coisa que você precisa entender: Deus nunca vai querer de você algo que Ele mesmo já não tenha concedido. E finalmente, deixa eu lhe dizer, as suas atitudes aqui vão repercutir na eternidade. Jesus diz algo sobre essa mulher, precioso a palavra do Senhor, preciosa a palavra do Senhor, quando Ele diz: olha, o que esta mulher fez, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse é o Deus que honra os seus filhos e filhas, irmãos. Eu não sei o nome desta mulher, a Bíblia não me deixou saber com clareza, mas até hoje, quando o Evangelho é pregado, esta mulher é lembrada, porque ela revelou diante do seu Senhor um coração acolhedor. A minha oração é que meu coração seja assim. A minha oração é que o seu coração seja marcado pelo mesmo espírito de amor que precisa dominar as minhas relações e as suas relações diante de Deus. Eu sei que não é fácil. A gente vai encontrar muitas razões para continuar insensível e indiferente. Talvez você tenha entrado neste lugar visitando a igreja, ou já tenha visitado, e tem se sentindo machucado, fragmentado pela indiferença deste mundo em que a gente vive. Você pode ter dúvidas sobre qualquer coisa, mas nunca esqueça que Deus lhe ama profundamente. E as circunstâncias que você está vivendo não mudam aquilo que Deus é. A minha teologia não pode estar condicionada, atrelada às circunstâncias que eu vivo. Eu posso não estar passando por um momento bom, mas eu sei que Deus é bom. Eu posso estar passando por um momento de profunda confusão, mas eu sei que Deus é o caminho. Eu creio nisso. E é isso que me sustenta. Por isso, se você está aí com aquele vaso de alabastro que precisa ser quebrado, eu queria lhe dizer: quebre-o aos pés do Senhor. Experimente fazer isso.
Diga: Senhor, quebranta o meu coração. Dá-me, Senhor, a certeza do teu cuidado.